Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Barros, eu sou nutricionista, sou formado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Concluo agora no mês que vem o mestrado em nutrição e metabolismo. Eu estudei citulina malato e citulina, que é o nosso tema da live hoje. Além disso, faz uma semana eu terminei a especialização em nutrição aplicada ao exercício pela IFE na USP. E a ideia aí, Fernando, é voltando da quarentena, dar sequência no doutorado, né? Possivelmente com citulina também, a gente tem algumas inquietações ainda em relação a esse tema. E além disso também, tenho muito prazer em dizer isso, eu sou consultor técnico do Grupo A Plenitude, que é uma empresa que gerencia vendas de nutrição e tudo mais. É bem bacana em termos também de disseminar o conhecimento aí, tá? Além disso, tem uma clínica aqui no interior, na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, chama Itapetininga, para quem não conhece, fica 1h30 mais ou menos da capital. Atendo aqui, com foco em exercício e condições clínicas também, né, que é o que mais aparece, na verdade, e atendo em São Paulo. E no mais, estamos aí no Insta, né, Fernando, tentando divulgar um pouquinho da nutrição. Isso aí, é legal. E aí, quando surgiu o pensamento de falar, pô, vou convidar o Thiago. Por quê, cara? Porque além de você ser muito fera, no sentido de trazer materiais legais e ter muito conhecimento, você tem uma facilidade muito, muito grande em se comunicar, cara. Eu acho isso muito legal. Acompanho seu trabalho na Plenitude, também no seu perfil. Eu acho que isso vai ser bem legal para o pessoal, porque a sua facilidade de comunicação ajuda muito. Obrigado. Então já vamos lá? Vamos dar o start? Vamos lá, pessoal. Oi, Então, Ciso, queria só mandar um melhor. abraço aqui para todo mundo que está aqui, meus parceiros, meus amigos, colegas, pacientes. Dúvidas, mandem para nós. Vamos lá. É isso aí. Para o Thiago. Podem mandar. Tudo para ele lá que ele vai responder. Que esse tema aí é com ele. Só um ponto, Fernando. Antes de entrar, né, tava com a minha namorada, acho que ela, se ela tiver aí, Tati, um beijo, te amo. Eu falei, amor, vou falar sobre citulina, hoje estou inseguro. Tipo, ela deu risada, ela falou, pô. Vamos lá. Vamos lá, então. Então vamos começar introduzindo, né? Citrulina, eu acho que tem muita gente que tem dúvida nesse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem de literatura, como é que está a citrulina hoje aí no esporte. Pessoal, Fernando, citrulina é um aminoácido não essencial, não proteico, tá? Então, qual que é a ideia disso? A gente tem a citrulina no nosso corpo, a gente não precisa consumi-la, né? Ela não é essencial e não é proteico. Então, ela não é um aminoácido que participa na síntese de outras proteínas no DNA. A citrulina, ela é meio nova, tá? Ela foi descoberta em 1930, por uma pesquisadora mulher, o Ada, e de lá para cá, Fernando, assim, de 1930 até mais ou menos os anos 90, cara, os estudos com ela são muito escassos. Então, assim, por essa questão de ela não participar da seguinte proteína e ser um aminoácido não essencial, assim, nós, né, vamos colocar assim, em termos de literatura, não demos muita atenção a ela. De lá para cá, a gente começou a entender o seguinte, que a citrulina participa do ciclo da ureia, né, que é um ciclo muito importante para a nossa vida, pensando que esse ciclo tem a finalidade de detoxicar um composto tóxico, que é a amônia em ureia, tá? Então, qual que é a ideia? O primeiro estudo em humanos, para ter uma ideia, de citrulina, apareceu em 2002, publicado numa revista ótima, British Journal of Medicine. E qual que é a ideia? A citrulina a gente encontra na melancia, para quem não sabe, né? A fonte alimentar que mais tem hoje é a melancia. Ela também aparece, vamos colocar assim, em pepino, em melão, em outras curcumináceas, mas a quantidade é quase zero. E aí, qual que é a ideia, Fernando? Sabendo que a citrulina participa do ciclo da ureia, a gente começou a estudar e percebeu que a citrulina ela consegue também ser convertida à arginina, que é um aminoácido que pode ser, ali em algumas condições, essencial. E aí, qual que é a ideia? Sabendo que a citrulina, por exemplo, pode produzir arginina, a gente conseguiria, subsequentemente, produzir óxido nítrico. Isso, por exemplo, seria interessante no exercício, como também na parte clínica, em termos de hipertensão, por exemplo. Então, só para quem não sabe, óxido nítrico, eu sempre faço aquele paralelo com o filme daquele Velozes e Furiosos. O óxido nítrico é tipo aquele nitro do carro. Na hora que a gente aperta aquilo, né, a gente tem um boom muito grande, por exemplo, de vasodilatação, ou no nosso caso, de perfusão sanguínea. Tá? Então, a citrulina aumentaria esse nitro no nosso corpo, vamos colocar assim. Ah, legal. E aí que eu já vou até adiantar essa pergunta, porque você falou da arginina, né? A arginina atuando ali na produção do óxido nítrico e tal. Mas muito se falou também no passado da suplementação de arginina, né?
E ao que parece, a citrulina tem um impacto maior nos níveis de arginina do que a própria suplementação de arginina. Eu queria que você Perfeito. falasse sobre isso também. Isso é muito interessante. E olha, desde que eu me conheço como gente, assim, no sentido de treinar e tal, eu acho que muitas pessoas podem concordar comigo aqui. A maioria dos pré-treinos, enfim, dos produtos que a gente tem no mercado com alegação de produzir óxido nítrico tem arginina. Ou colocam uma alegação em cima da arginina, né? Do ponto de vista teórico, isso faz sentido. Afinal, a arginina é enfim, o que a gente precisa para produzir óxido nítrico. Entretanto, Fernando, quando a gente vai estudar o metabolismo como um todo, quando a gente toma a arginina, ela é quase que 100% metabolizada no intestino, por uma enzima que tem um nome parecido, que chama arginase, né? Então, isso é um controle rigoroso do nosso corpo, porque, por exemplo, se a gente conseguisse aumentar muito o óxido nítrico, isso também seria deletério, né? A gente não tem que ter nada 8 ou 80 no nosso corpo. E aí, qual que é a ideia, então? A suplementação de arginina pode ser uma alternativa? Pode ser uma alternativa. Ela funciona? Não. Então, essa é a ideia. Muitas pessoas tomam, estudos relatam isso, o efeito é placebo. A pessoa fala, olha, eu senti a vasodilatação. Primeiro que nem tem como, né, você sentir vasodilatação. Não tem um efeito estimulante, né? Mas qual que é a ideia, então? A citrulina, ela tem duas ações, pessoal, isso é importante, em aumentar a produção de óxido nítrico. Primeiro, a arginina, ela consegue passar pelo intestino, pelos enterócitos, então a citrulina ela não sofre a ação da arginase, e concomitante a isso, a citrulina tem a capacidade de inibir a arginase, de forma alostérica, que a gente chama. Então, qual que é a ideia? A gente teria a citrulina fazendo com que a nossa arginina plasmática, já endógena, seja convertida a óxido nítrico, e a citrulina por si só, ela é convertida aos rins. Tem duas enzimas no rim que convertem a citrulina à arginina. Então, a citrulina ela consegue inibir o que inibe a arginase, né, no caso, e também ser convertida à arginina. Então, dessa forma, a gente tem um efeito bem potente em estimular, né, o óxido nítrico. Bacana comentar o seguinte, não basta só ter esse efeito, a gente tem que ter um estímulo. Então, no exercício, com a contração muscular, nós temos o estímulo do fator relaxamento do endotélio no vaso das células, né, na parede do vaso das células, e aí sim acontece a produção de óxido nítrico. Interessantemente, quando a gente produz óxido nítrico, um dos produtos é a citrulina. Então, a gente tem ali um ciclo que se repete, tá? E é bem interessante porque esse ciclo ele se repete mesmo. E os indivíduos relatam que sentem, não o ciclo em si, mas a performance melhorar a partir disso. Vamos lá. Então, já também levantando outra questão que confunde um pouco as pessoas. A gente falou aqui de citrulina, falou da citrulina, a L-citrulina, né? Tem a citrulina malato. E aí eu queria que você falasse qual é a diferença, né? Qual é a diferença dessa suplementação, se tem diferença em dose, tá? Maravilha. E depois que você falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho do malato também, entender um pouquinho dele nessa questão. Maravilha. O que a gente tem hoje, Fernando, é o seguinte, a citrulina na forma natural, tem estudos que mostram o efeito de citrulina na performance a partir de suco de melancia, só que assim, só para vocês terem uma ideia, seria necessário, gente, mais ou menos 1,5 litro de suco por dia, levando em consideração a variação de fruta, de solo, de plantio, de um monte de coisa. Então, também é difícil, mas tem estudos de 2 semanas no máximo que mostram que, ok, tá? Mas enfim, e aí a gente tem a forma livre, na verdade não é a forma livre, é a forma normal, porque se os aminoácidos na sua forma natural, eles são na conformidade L, né? A gente às vezes puxa esse L de livre, mas pode ser também. E a forma malato. Para quem estuda bioquímica e é da área, vai entender do malato, porque ele faz parte daquele ciclo que todo mundo tem medo no começo da faculdade, ciclo de Krebs. Então, o malato ele é o intermediário do ciclo de Krebs. Qual que é a ideia por trás disso? Quando a gente associa malato com citrulina, a gente teria ali, Fernando, um booster muito interessante em termos de geração de energia. Não é ao pé da letra que a gente vai produzir mais ATP assim, né? O ciclo de Krebs é um ciclo bem truncado, ele é bem fechado, bem controlado. Só que, no exercício, pensando, por exemplo, em uma atividade de característica glicolítica, né? Então, vamos pensar, ou até mesmo no crossfit, né? Predominante glicolítico, a gente teria o quê? O maior desvio de piruvato para o ciclo da alanina. Então, a gente teria, por exemplo, a partir do efeito da citrulina, uma maior depuração de amônia e de íons H+, então essa pessoa ela levaria mais tempo para fadigar e teria também uma maior disponibilidade de piruvato. E isso acontece. Então, a gente encontra dessas duas formas, e essa é a diferença já falando da sua pergunta. Fato é o seguinte, qual eu vou usar? Depende da modalidade que está falando. Basicamente, a L-citrulina ela é mais utilizada no endurance, onde a gente tem mais mesmo o benefício, vamos colocar assim, do óxido nítrico em termos de perfusão sanguínea.
Quando a gente vai ver estudos que mostram o uso na força, então musculação, ou até mesmo crossfit, em luta, geralmente é o malato. Mas, assim, ao pé da letra, se a gente tem um malato que também teria um benefício no endurance, por que não? Né? A literatura separa assim. A dosagem, a gente não tem um consenso em relação a isso. E esse é até um dos problemas em relação à temática, porque, assim, tem trabalhos que eles mostram um efeito com 2 gramas, tem trabalhos que mostram efeito com 10 gramas. Mas quando a gente começa a ter rigor em cima disso, o que a gente percebe? Que a dose mais adequada aí gira em torno de 6 a 8 gramas. Tá? Acima de 15 temos saturação, então acima de 15 não tem por que tomar. Tem alguns estudos que mostram, ó, 10 é legal, mas não dá diferença com 6. Tá? Tem 2 estudos que mostram um efeito com 2 gramas. Só que quando a gente vai ver o desenho dele, não é muito bom. E aí fica meio assim. E um deles usa suco de melancia. Então, assim, como que você sabe quantos tem ali? Sendo que não foi feita nada, tá? A única meta-análise de citrulina, inclusive um pesquisador que eu troquei vários e-mails com ele, super legal, o Gonzalez. E qual que é a ideia? Legal. Eles publicaram no final do ano passado, e depois de uma série de rigor, né, nessa meta-análise, eles chegaram a 13 estudos, que inclusive a gente embasou na minha dissertação, e tem um N de 200 pessoas, 198 na verdade. E aí eles colocam que, olha, seria bacana usar de 6 a 8 gramas, tá? Na minha pesquisa, a gente usou 6, que as evidências mostram mesmo que 6 é legal. Bacana comentar em relação a isso. Quando a gente vai ver, Fernando, suplementos, no Brasil não tem, mas assim, alguns suplementos gringos, em Portugal deve ter vários, que tem citrulina, a dose é assim, ou em miligramas ou chega a 2. Então, teria que organizar isso para que caia nessa dose aí. Geralmente encarece um pouco o produto, então essa é uma limitação que a gente tem em relação à suplementação, tá? Mas é mais ou menos essa quantidade. E aí a minha dúvida sobre o malato é que eu li que existe uma proporção entre citrulina e malato ali legal para o suplemento, né? Qual seria essa proporção? E eu queria também saber de você se existe um tempo ideal para a gente consumir o suplemento, se leva em consideração o pico de arginina, por exemplo. Maravilha. Os estudos colocam que seria interessante ter uma versão de 2:1 de citrulina para malato, né? Então, no caso, tenho 2 de citrulina, 1 de malato, né? 2:1. E assim por diante. Interessantemente, alguns trabalhos que, assim, quando a gente vai estudar a literatura de citrulina, vamos pensar que a gente tem 30 trabalhos, enfim, originais. Tem uns 10 que mostram que não dá efeito, com boas metodologias, tem um brasileiro, inclusive. Mas tem 2 que não é feito, eles fazem análise do rótulo do produto e não tinha citrulina, e em outro tinha pouca citrulina. Então, isso é um problema, porque assim, a gente tem que, né, antes de mais nada, verificar a pureza do produto. E um deles tinha 1:1. Então, teoricamente, eles discutem que isso não faria efeito. Tá? E aí, o fato é o seguinte, a farmacocinética da citrulina mostra que, após 1 hora de consumo, as concentrações endógenas, então as nossas, de citrulina já aumentam. Como o benefício da citrulina através do aumento da arginina, teria que esperar um pouco mais. Então, 1h30, mais ou menos. Então, 90 minutos pré-exercício. Então, ela entraria como um pré-treino, tá? A citrulina não é igual ao café que a gente toma e sente uma taquicardia. Então, tem gente que toma e fica esperando. Não tem que esperar nada. Tem que ir lá e começar a ter estímulo, né? Para que isso aconteça. Entretanto, esse aumento de arginina, Fernando, eles mostram que, assim, não precisa ser esperado, né? Esses 30 minutos a mais, porque a gente já tem a citrulina endógena. Então, a citrulina, depois de 1 hora, ela já vai inibir a arginase. Então, já vai para o pau. Essa é a ideia. Uhum. Tanto é que os trabalhos da meta-análise colocam, olha, 60 minutos antes do exercício, que foi, inclusive, o tempo que a gente usou na minha pesquisa. Curiosamente, tem trabalhos que testaram 1h30 depois de 40 minutos e o resultado não foi tão legal. Então, parece que, de fato, o tempo 60 minutos. Tá? Curiosidade, ela fica aumentada durante 8 horas do plasma, e aí depois de 8 horas começa a voltar a valores aí basais. Legal, legal. E só para complementar, você falou do suco de melancia, essa quantidade aí nem o Ney Felipe aí, que é o cara que mais come melancia que eu conheço, acho que ele conseguiria, é bastante coisa. Bastante. E aí falando também a gente falou um pouquinho dos mecanismos, né? E com base nisso, e com o que se tem de literatura, qual é o estímulo de exercício? Quais são as modalidades que parecem ser mais, parecem ter
efeitos melhores ou mais resultados, né? Você já falou que tem trabalho em endurance, também na parte de força, de potência, enfim. Mas ao que você pesquisou, o que você realmente entrou ali, o que você vê mais benefício? Então, pensando em citolina malato, exercício de força, no caso musculação, luta, então tem trabalhos como Muay Thai, Jiu-Jitsu e Taekwondo. E no caso CrossFit, né? CrossFit não é uma modalidade em si, mas pensando na característica do exercício faz total sentido. A gente não tem nada em relação ao CrossFit, inclusive, eu acho que se não tem vai sair muito logo, ou espera que a gente faz. Em relação ao Endurance, a citolina, aí a gente já tem estudos mais antigos, né? Depois de 2002, no caso, mas assim, ela já tem uma ação bem interessante em, por exemplo, reduzir o tempo contra relógio e, por exemplo, em aumentar a perfusão sanguínea a nível intestinal. Então, isso, por exemplo, poderia favorecer um atleta de triatlon, por exemplo, né, a ter menos desconforto na prova e etc. Então, o problema da citolina, assim, a limitação, na verdade, é que assim, ela se aplica em várias modalidades. É que faltam estudos. Então, a gente não tem estudos assim no Ironman, seria bacana se tivesse. Estudos, enfim, no futebol e por aí vai. Desconheço agora, pensando assim, olha, na natação teria aplicação? Dependendo do treino, sim, né? Porque depende muito do período da periodização. Então, um exemplo prático aqui já. Para alguns pacientes que eu percebo, então assim, e para aquela pessoa que treina no Miguel, sabe que de qualquer jeito, não toma. Assim, não tem porquê. Agora, aqueles indivíduos mais engajados e tal, não precisa ser atleta não, mas sabe aquele cara que quer um algo a mais? Pô, legal. Mas não vamos usar todo dia. Não é que acontece uma saturação, mas às vezes vai ter um treino que vai estar mais leve, né? Então você não quer ficar o tempo inteiro no pico, né? Assim como, opa, tem um treino que eu quero desgastar um pouco mais, me treinar mais, então vamos usar, tá? Mas aqui pro pessoal que está nos assistindo, mais clássico, resumindo, CrossFit, musculação, bike, então BMX ou só aquela bike do final de semana em termos de longão, luta e vôlei também tem evidência. A musculação tem alguns trabalhos, mas você, na sua opinião, a forma, você já falou, se é um cara que treina realmente pesado, etc., isso vai influenciar muito também nessa suplementação, né? Aquela pessoa que faz um treino leve, que vai ali, faz uma musculação, dá aquela famosa migué que a gente fala aqui, não sei se vocês também falam, Sim. Vai ali na academia, ali, o efeito, né? Mas acho que é como qualquer suplemento, né? Agora, realmente o efeito, ele é visto mesmo quando o exercício ele está mais intenso, mais pesado, como é que é isso? Bacana, você esteve muito feliz no seu comentário. Suplementação, para quem está aqui e não é muito familiarizado com isso, é algo que funciona, né? Do que funciona, e o tamanho do efeito, né, a forma como a gente coloca nos trabalhos, é bem pequeno. Então, assim, nessa meta-análise, inclusive, os autores colocam que, olha, o tamanho de efeito é 0,2, né? Enfim, é pequeno, mas é comparado ao efeito de creatina, de bicarbonato de betalanina. Então, assim, para indivíduos a nível de competição, né, onde as margens se dão por pequenas diferenças, pô, fantástico. Agora, assim, se eu tenho um paciente que, pô, quer algo diferente, quer treinar mais, por que não? É melhor do que ele tomar algo placebo, né? Vai funcionar. Qual que é a ideia? Indivíduos de elite, né, eles veem mais necessidade dessa depuração de amônia e demanda glicolítica, né, demanda de energia a nível de piruvato, por exemplo, enfim, ciclo de Krebs. Também. Qual que é a ideia para a pessoa que está iniciando no treino? A citrulina ajuda, olha que bacana isso, a diminuir a dor tardia, aquela dor que as pessoas às vezes falam assim, não vou treinar mais. Então, tem aplicação também. A maior parte dos estudos mostram que nas 24 horas depois do treino e depois até 72 horas, então 3 dias depois, aquela famosinha dor que para quem está começando não consegue nem lavar o cabelo, que a gente já passou por isso, né, falar a verdade, ajuda com que haja uma atenuação. Então, essa pessoa ela não vai, de repente, aumentar a performance lá na academia. Mas no pós-treino dela, a recuperação, em termos de dor, é facilitada. E talvez a gente volte a passar por... Desculpa, só o mecanismo por conta disso é justamente pela depuração de amônia. Com isso, a gente chama de clearance, né, de íons H+, que são aí os causadores de fadiga, de fato, e não lactato. E aí também, quando a gente pensa em perfusão sanguínea, que bacana, a gente está jogando para o nosso músculo, vamos falar assim, para o nosso corpo mais nutriente. Então, tudo isso ajuda com que haja menos dor.
Ah, legal. Tem até uma meta-análise, né, sobre isso, né, se eu não me engano, acho que é uma meta-análise que fala justamente sobre isso, a diminuição da dor muscular tardia, né, e da percepção de esforço, né, foi o Perfeito, que eles encontraram. Você perfeito. também tem bastante trabalho também falando sobre essa questão de percepção de esforço? O que mais tem nos trabalhos com citrulina são esse achado. Então, eles diferem muito em relação, olha, aumentou performance ou não, mas assim, nível de lactato no sangue, legal, dor, legal, dá efeito. A questão em cima disso, a limitação é o seguinte, a PSE, né, percepção subjetiva de esforço, é muito variável, porque justamente é algo subjetivo. Então, por exemplo, indivíduos que tomam suco de melancia, eles relatam muito mais. Mas aí na melancia a gente tem outros compostos, como licopeno, carotenoides, que são antioxidantes, né? Então isso é bem meio relativo, mas dá efeito. O que a gente tem de dado mais consolidado é a dor muscular mesmo. Eles medem a partir de lactato, CK, né? Enfim, de LDH, lactato desidrogenase, de outras enzimas relacionadas a dano muscular. E aí a gente tem evidência que mostra que sim. Na meta-análise, eu sei qual que você está falando, eles colocam, não para tudo, se eu não me engano, eles colocam dor muscular ok, lactato inconsistente, eles têm uma diferença em relação a esses parâmetros. O ponto é o seguinte, que na meta-análise entrou bastante artigo. Quando se fosse pegar só randomizado, etc, etc, talvez a conclusão fosse diferente, né? Ah, sim. Mas E eu acho que também eles o que comentam pega é o também. nível de treinamento também, né, Fernando? Já falando nisso, dentro da literatura, tem um público específico que mostra ali mais resultados? Eu vi muito estudo sobre em jovens, em treinados. Tem uma diferença entre homens e mulheres? Você conseguiu chegar a essa concepção? A gente chegou, a maior parte dos dados são em homens adultos saudáveis treinados, que foi justamente o público que a gente estudou durante esses 2 anos e meio. Basicamente, pessoal, indivíduos de 18 anos até 35, mais ou menos, tá? Mais do que isso não. E aí, qual que é a ideia? A gente tem 3 estudos no público que chama de master, né? Na literatura fora, que seriam os idosos, na verdade, mas que são ativos. Então, nessas pessoas, os parâmetros são um pouco diferentes de avaliação, então a gente vê força por hand grip, né, força palmar e tal, e há melhora também. Inclusive nessas pessoas, porque a citrulina tem uma ação também em óxido nítrico, então isso ajuda, por exemplo, uma condição de catabolismo acentuado, como a sarcopenia, por exemplo, para que haja um aumento ou uma atenuação do catabolismo proteico. Então, essas pessoas relatam até às vezes mais hipertrofia, lógico, somada à dieta, tal. Então, há resultado. Com mulheres, existem alguns estudos, 4 estudos até o presente momento, com resultados. Desses 4, 2 são interessantes. Eles ficam assim: olha, eu acho que a gente teve uma limitação importante em termos de vendamento, então o resultado dele não é tão legal, e o outro não deu muito certo. A limitação com mulheres é o que vários estudos colocam no ponto de vista clínico, né? Olha, a gente não conseguiu controlar, por exemplo, fluxo, aliás, período menstrual, talvez tenha alguma interferência, houve um dropout maior do que no dos homens, né? O engajamento, às vezes, dependendo do critério de estudo, ele é menor. Então, mas aparentemente em homens adultos saudáveis, o efeito é mais certo. Ah, legal. Essa limitação em alguns estudos com mulheres, né? Eu até conversei com uma colega nossa portuguesa, que foi nutricionista do time do Liverpool feminino, Aí, e ela falou sobre isso, né? Falou que agora tem um nutricionista do Chelsea, a nutricionista lá, eles estão até utilizando agora as características mesmo do ciclo menstrual e tal, na hora de fazer as recomendações, e ela estava cobrando isso, né? A questão de, olha, tem que ter mais estudo em mulheres, como é que a gente vai ter os guidelines baseados em homens? A gente não é um homem pequeno, a gente tem as nossas características. E não, ela vai perfeito. fazer um curso só sobre isso. Ela lá no Porto vai ser um curso online bem legal, só sobre mulher atleta. É Fica a muito dica aí pro bacana pessoal. e assim, muitas vezes, né, por ser uma limitação importante, às vezes a gente deixa para lá, sabe, assim, no sentido de, pô, não dá para estudar, pô, dá para estudar, né, e com limitação mesmo a gente vai. Então, assim, é bem consolidado, mas olha que interessante, na meta-análise, né, e assim, foi muito bem feita, inclusive, uma revista muito boa, eles colocam que, aparentemente, por algumas análises estatísticas, não há diferença entre gênero. Mas aí também entra assim, tá, mas né, que faixa etária que você está falando, que nível de treinamento é esse? Mas eles colocam que aparentemente não há diferença de gênero.
Mas é uma limitação a se considerar. Não, legal. Quem sabe você também no futuro, já que tem os projetos aí para frente, no CrossFit, mulheres, pode ser um... Você sabe que quando a Legal, gente vai dar ficou recrutando, né, trabalho. foi online o recrutamento. Pareceu muita mulher assim, ó, Thiago, quero participar, porque assim, a gente fez, né, contando um pouquinho já, assim, todos os métodos padrão ouro, então avaliação por body pod, que é pela tomografia, a gente blindou, contratamos alguém, tudo foi muito bem feito. E aí, claro que isso também engaja as pessoas a fazer, né? Tudo de graça, lá na USP e tal. E pareceu muita mulher querendo, assim. Eu falei, pô, nos nossos critérios hoje não vai dar. Então também é uma dívida minha aí, de alguma forma, no doutorado, abraçar esse Então, público. já fica a dica. E aí agora, essa pergunta aqui foi de um colega português que mandou, que ele usa, né? Ele é lutador também de Taekwondo. Aí E aí sim. ele perguntou o seguinte: qual seria a grande diferença da citrulina para outros suplementos que atuam, por exemplo, na produção de óxido nítrico, como nitrato, por exemplo? Qual é a diferença que você vê aí pelos estudos, enfim? Basicamente, o efeito é semelhante, tá? O efeito final. Então, produzir óxido nítrico. Depois eu vou contar também uma ideia em relação a isso que a gente tem para o doutorado aí. Mas qual que é a ideia? Basicamente, pensando na forma de absorção e metabolismo, a diferença é o efeito da onde ele começa. O nitrato ele vai sofrer efeito da metabolização da microbiota oral. Então, a gente tem algumas proteínas, algumas enzimas na boca que vão converter o nitrato a nitrito. E esse nitrito vai aumentar a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais. A citrulina ela vai ter uma ação intestinal, depois renal e aí sim efeito no endotélio. Então, o caminho é diferente para o mesmo fim, mesma chegada. Basicamente isso. Curiosamente, a gente não tem estudos que testaram a seguinte questão. Vamos fazer 3 grupos, um controle, um com citrulina e um com os dois, com nitrato, né, para ver o que dá. Então, assim, pode ser algo interessante. Dificilmente, Fernando, a gente vai ter assim, aumentou muito mais. Essa questão, tipo, igual de proteína, de pensar mais é mais. Isso não. Né? Porque a gente sabe que esse controle ele é rigoroso em termos assim de, pô, óxido nítrico demais, não dá, né? Ele é oxidante. Entretanto, pode ser uma vantagem, talvez, em usar menos quantidades, em potencializar nitrato, a gente, né? Porque o nitrato não tem também só efeito em óxido nítrico, mas também em recuperação. Então, é algo bem interessante, mas a diferença seria essa, a metabolização e a forma de ação. Ah, legal. E dentro da parte clínica, eu confesso que eu li algo muito rápido sobre, mas você chegou a ler também sobre a aplicabilidade da própria citrulina na parte clínica? Não? Talvez, né, quando a gente vai estudar, tem muito mais estudo teórico com citrulina na parte clínica, né? Sempre converso que muito do que a gente vê no esporte que funciona, quando a gente pega uma condição fisiológica ideal, fala assim, meu, isso aqui no idoso, isso aqui no fulano, né? Dá muita diferença. Ou pode dar muita diferença. Então, visto que a citrulina age aumentando a vascularização ou a perfusão sanguínea, faz total sentido aplicá-la com indivíduos hipertensos ou pré-hipertensos. Então, os estudos mostram que indivíduos normotensos, pô, eu aqui, tranquilo, não tenho nada, não vai dar efeito, porque eu não preciso ter uma regulação a mais. Agora, indivíduos que têm alguma, vamos colocar aqui uma patologia relacionada, por exemplo, à deficiência de arginase, deficiência de arginina succinato liase ou arginina succinato carbomoil transferase, que são as enzimas, enfim, que controlam esse rigor de citrulina, tem benefício e em pressão arterial. Então, basicamente, eu falei que os nomes complicados, mas assim, são deficiências metabólicas que têm o porquê de usar citrulina, né? Ou arginina, no caso, a partir da citrulina. Então, na hipertensão, basicamente teria o vaso tendo um relaxamento maior e o sangue, né, com os fluidos correndo naturalmente. Então, isso faz com que a gente tenha um controle mais adequado da pressão. Com idosos, inclusive, tem um estudo bem bacana, 2016, Ellis, que verificou o seguinte, o logo do estudo foi o seguinte, food first, comida primeiro. E aí foi suco de melancia. Eu não consigo imaginar o trabalho que eles tiveram, mas foram um estudo de 10 meses. E eles deram para vários idosos, olha, nos Estados Unidos, suco de melancia. Eles passavam lá, pegavam o suco e iam tomando. E aí depois eles fizeram várias análises e assim, a pressão foi um dos fatores que eles conseguiram aí melhorar. Melhorar em termos de regular, tá? Então tem bastante aplicação em indivíduos com essa patologia. Ah, legal, legal. E da parte do seu mestrado, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, como é que foi basicamente o trabalho, enfim,
O que que você buscou pesquisar e qual é a perspectiva, quando é que sai, enfim, um spoilerzinho pra gente, né? Tem vários pesquisadores deram aqui uns spoilerzinhos de estudo, então não custa nada, né? Vamos ver. Quem tá aí? Vocês querem spoiler ou não? Então é o seguinte, pessoal. No mestrado, foi do ponto de vista clínico, então eu falei, olha, uma das minhas condições não era estudar a célula. Não tô merecendo, mas eu falei assim, olha, se eu sou ansiosa e como bom ansioso, eu não vou ficar estudando célula, né? Ou enfim, algo assim, eu quero ver na pessoa, trabalhar com pessoas. Então, o que a gente fez? A gente desenhou um estudo randomizado. Então, o que é isso? Ele foi aleatório entre o grupo que a gente escolheu, cruzado. Então, os indivíduos, eles foram os controles deles mesmos. Então, a gente conseguiu, Fernando, chamar 74 pessoas. Sabe quantos terminaram? 24. Então, o dropout foi gigantesco. E é difícil, né, dar valor para uma pesquisa. Quando você pega ler 5, você fala assim, meu, nossa, tá com 24, né? Enfim. Então, a gente fez um estudo totalmente padrão ouro, pessoal. O que é isso? Um estudo que tem um controle bem rigoroso da metodologia, para que a gente consiga diminuir limitações importantes e, inclusive, tirar a nossa questão de querer que dê certo. Então, por conta disso, Fernando, a gente usou o que a gente chama de double blind, né? Foi duplo cego. Eu, como pesquisador, não sabia o que as pessoas estavam tomando e nem quem estava tomando sabia. Então, só um terceiro, que foi um contratado, sabia qual eram os suplementos e tal. Então, o que a gente fez? Experimentou esses 24 caras, vamos colocar assim, durante 2 meses com citrulina, malato ou placebo. O placebo, né, tinha o mesmo peso no sachê, tudo igual. E aí as pessoas elas chegavam para nós em 3 momentos lá na USP. Em jejum, a gente media, tirou sangue em jejum. Depois, a gente fazia análise da composição corporal por platismografia. Eu sempre falo que essa platismografia, esse nome feio, é o body pod, parece para quem já assistiu o filme do Capitão América, aquela cápsula que ele entra lá e sai bombadão, né? Tipo aquilo. E aí, qual que é a ideia? A galera chegava em jejum, a gente fazia algumas avaliações também de tríceps, dobra do tríceps, pegava o recordatório alimentar, tirava sangue, body pod, depois eles tinham um lanche padronizado, com whey protein e tal, e aí depois de meia hora iam treinar. Esse treino, na verdade, a gente submeteu esses indivíduos ao protocolo de repetição máxima no supino. Então, um dos objetivos do meu trabalho foi verificar se a citrulina seria um aumento na força máxima. Porque é o seguinte, aumenta o número de repetições, legal, tem evidência. Lactato, legal, tem evidência. Mas a gente falou, olha, mas será que ele está aumentando a repetição nos trabalhos porque justamente ele fez uma série a menos, um to dia ou a mais? Ou se a força de fato aumenta? Então, a gente fez, durante aí 2 meses, os indivíduos em 6 testes de força máxima. Mais ou menos dessa forma. Eles tomavam um suplemento e iam lá no laboratório com a gente. Eles tinham, então, um aquecimento prévio, depois teste de força máxima, tudo controlado por profissionais da educação física específicos para aquilo. Então, os caras, eu nem fiquei lá na hora do teste, eu estava lá no laboratório, olhando de longe, mas assim, os caras eram crânios em repetição máxima no supino. Então, beleza. Depois disso, a gente tirava alguma dúvida ou outra e os indivíduos seguiam, tá? O contato foi feito por WhatsApp, a gente fez um grupo e tal, tirava algumas dúvidas. A gente pediu para que eles mantivessem toda a rotina alimentar de treino. Então, eu tinha o controle do treino deles, eles me mandavam. A gente não colocou nada a mais. Um dos critérios importantes de comentar aqui foi o seguinte, olha, você não pode tomar nenhum suplemento que tem potencial ergogênico. Então, assim, citrulina não dá, enfim, nitrato, tal. Pelo público ser um público que já treina, seria muito, assim, seria uma mentira falar aqui que ninguém tomou nenhum suplemento, porque assim, basicamente todos tomam creatina. Então, o que a gente fez? Falou assim, olha, se você toma creatina pelo menos 6 meses, mantém, porque esse efeito ele já foi ali diluído, vamos colocar assim, né? Não é mais uma limitação. Dificilmente uma pessoa que treina não vai tomar nada, né? Então, a gente deixou creatina e proteína. Por quê? A gente padronizou a injeção proteica. Então, o whey ali no caso, né, não ia ter efeito a mais nem a menos. Né? Já estaria na dieta hiperproteica. O fato é que, durante o estudo, e é aí que entra também a ética dos pesquisadores. Então, não estou falando de mim em si, mas do grupo. Porque, assim, as pessoas eles comentavam assim, meu, comprei um pré-treino. Eu falava, putz, esse cara tá foda. Sem ele saber. Enfim, esqueci de tomar 3 dias. Putz, esse cara tá foda. Então, a gente teve um dropout muito grande, porque, assim, às vezes no teste o cara falava assim, meu, tô em privação de sono, saí ontem. Putz, eu não cheguei em jejum.
normal, a pessoa falava assim, meu, tem que tirar esse cara, tem que tirar esse cara. E todo mundo, assim, custa caro, né? Eu paguei mensalidade com meu bolso, eu não tive bolsa, pelas condições atuais aí. Então eu falava assim, meu Deus, que prejuízo e tal. Mas enfim, a gente chegou num dado muito bacana, porque foi um dado bem controlado, lógico, com todas as limitações que a gente teve, que são naturais, né? Enfim. Uma delas foi que a gente teve ali vários indivíduos do CrossFit e da força. Então, eles fazem um grupo só, mas são modalidades diferentes. A gente tentou ali, por algumas análises estatísticas, diminuir um pouco isso, esse erro, né? Vamos colocar assim. Mas chegamos em um dado que a gente falou assim, olha, isso aqui dá para confiar porque, pô, a gente fez, né? E eu vou te falar que, assim, quando eu estava tabulando algumas coisas no Excel, né? Eu até comentei com a minha orientadora, eu falei assim, Dani, a professora Daniela Caetano, eu falei, como a gente confia tanto em um dado que pode ser total, enfim, fraudado aqui. Se eu digitar errado um dado aqui, eu mudo tudo. Se eu digitar um 0, um 8, aqui acabou a análise, né? Ela falou assim, né? Eu falou assim, tia, exatamente. Por isso que a gente tem que ler muito, mas tem que estudar muito um assunto, né? Enfim, que pegar um paper e falar, ó, isso aqui, né? Então, foi bem difícil, tá? O colega João Vigas aí. Foi muito gratificante, foi muito estressante. Então, você não tem ideia, assim, a gente ficava, olha, eu falava assim, exatamente desse jeito, pessoal, por favor, tentem ir na análise, tipo, putz, isso aqui é sério e tal. Porque, assim, as pessoas, às vezes, no começo, todo mundo vai. Depois de um mês, cara, a pessoa fala, pô, sabadão cedo eu não vou em jejum na faculdade, entendeu? Eu quero sair sexta-noite. Enfim, não tomei, falar que tomou. Então, assim, a gente teve um rigor todo por trás disso. Olha, se você não tomou, nos fale, sabe? Se você deixou de treinar, fala pra gente. Teve um rapaz que ele foi transferido para o Japão. O maior público era de São Paulo. E aí ele falou assim, Thiago, eu tô indo pro Japão, como que eu vou levar no avião citolina? Era um sachê de metal, e eu achei que é droga o negócio, sabe? Era uma coisa assim que a gente fez, né? Sachê de metal, Uhum. tal. Não tinha como ele levar. Ele tava super engajado, eu falei, putz, tá fora. Então a gente teve um que teve um motivo de falecimento, não pôde ir no último dia, então assim, como que eu vou bater um cara desse? Então, a gente teve um dropout muito grande, né? Mas, assim, até então, é o primeiro estudo da literatura crônico com a suplementação nesse modelo. O maior N também, né, na categoria. Então, eu espero publicar logo. Eu ia levar mês que vem para o American College, em São Francisco, na Califórnia. Não vai ter American College. Eles mandaram um e-mail falando assim, olha, se vocês querem segurar o até o ano que vem, eu falei, não dá, né? Pô, vou esperar mais um ano para publicar É, isso. Então, a minha defesa, Fernanda, vai ser dia 5 de maio. Vai ser online. E a legal. ideia é que na defesa a gente já tenha isso submetido. Não o estudo clínico em si, porque ele vai sair depois de alguma, de repente, se tiver, né, alguma colocação da defesa, mas pelo menos a nossa revisão, que está pronta também, que a gente fez uma revisão nesse tempo, que espero que seja a revisão aí mais completa em relação a isso. O foco da revisão é em exercício, não é pensando em hipertensão, então estão expandindo demais, tá? Mas, passando a defesa, que seria em maio, a ideia é publicar esse achado clínico e no máximo aí 2 meses, com certeza numa aí de bom impacto para a gente, tá? Pô, muito legal, cara. E muito legal ouvir você falando do estudo, né? Primeiro, te parabenizar e todos os envolvidos, porque realmente vocês escolheram todo o padrão ouro e dá trabalho, e tem toda essa dificuldade, né? Porque se fosse você um estudo agudo, tá assim, pauta, pum, é mais fácil de fazer, né? E é muito legal, acho que foi legal para todo mundo ouvir um pouquinho, porque às vezes a gente lê estudo, primeiro a gente não leva em consideração esse tipo de coisa, então hoje eu até brinco que é muito fácil, o pessoal já aponta o dedo, não, mas esse estudo aqui, isso, faltou aquilo, mas ninguém tem noção do que é fazer um estudo, né, cara? E nesse momento eu acho que, como você falou, né, das dificuldades que a gente vem passando, valorizar a ciência é o que a gente pode fazer de melhor. Eu tive a oportunidade de estar aqui com vários pesquisadores, tanto do Brasil, tanto de Portugal. Então, assim, a gente bateu esse papo, né? E eu acho que esse momento, se for tirar algo de positivo de tudo que está acontecendo, claro, a gente consegue tirar, mas eu acho que aqui no Brasil, uma das coisas positivas é que eu vejo as pessoas dando mais valor ali para o cientista, para a ciência, que são eles que estão ali, ó, correndo Perfeito. atrás de tudo, né? E já Mas vou muito dar um legal te spoiler ouvir para falar. vocês. Eu vou dar um spoiler ainda. Sabe o que isso é interessante? Porque assim, quando eu passei no mestrado, né, eu tinha bolsa pela minha colocação. Só que eu falei, olha, eu quero atender. E aí eu abri mão da bolsa.
E aí, assim, eu já sabia que eu ia ter que arcar com tudo isso. E, assim, é caro fazer análise. Pô, pode dosar GH em 30 Mas, pessoas, dá quase um carro. Assim, com outros parâmetros, né, e tal. E aí, qual que é a ideia? A gente assim, meu, a gente precisa de auxílio. E aí, a gente falou, eu falei, pô, Lancha, e aí, nos ajuda e tal? Enfim, o Lancha, o professor Lancha, pô, fera da área aí, é meu sim, orientador. sim. A gente usou, né, toda a estrutura da IFE lá na USP. Hoje a Unifesp ela tem tudo isso, mas em Santos a gente não tinha no campo de nutrição esses parâmetros que a gente queria fazer. Então foi desde o começo pensado assim, olha, se for fazer um, né, tipo, publicar o que já tem, não vamos perder tempo e gastar dinheiro com isso. Vamos fazer algo novo. E essa foi uma das alavancas aí. Nisso tudo, Fernando, uma dica para quem está aqui. Meu, antigamente, eu não tenho vergonha de falar isso, eu lia o artigo na época da faculdade, no resumo lá, igual todo mundo faz. Ah, isso aqui que eu quero. A gente procurava já o que a gente quer, né? Assim, eu sempre brinco, né? Que se for pegar artigo, Exatamente. depende de que refrigerante faz bem. Então, assim, não é porque está publicado que é bom. Primeira coisa que tem que fazer é na metodologia. Se eu vou ver um estudo clínico com suplementação, se não é duplo cego, randomizado, nem perca tempo, né? Então, assim, não é que a, sei lá, na introdução não possa ser interessante, tá? Mas, assim, não é um dado relevante. Então, hoje, né, sem dúvida nenhuma, inclusive, além da revista também, porque tem New England sendo refutado, né? Tem vários papers aí. Então, lógico que não tem, a gente não pode pensar em um artigo por algo isolado, né? Tem que levar em consideração a revista, o grupo de pesquisadores, da onde vem e a metodologia. Então, vocês me mandaram um estudo aí com água com limão. Cara, 2002, no Japão, não sei o que, você vai ler o negócio e fala assim, o que é isso, né? O que estão fazendo aqui? Não tem nada a ver. Então, assim, não desfazendo de outras áreas, não é isso, mas assim, a gente tem que ter critério, né? Senão não adianta nada. E também concordo com você, porque assim, tinha uns amigos que falavam assim, pô, Tiaguinho, né, pros amigos. Como assim, cara? Você tem que estudar e ainda ganha dinheiro, né? Eu não ganhava, mas eu contava assim, olha, tem bolsa de doutorado que, enfim, ganha dinheiro e tal. Não ganha muito, né? O mínimo, mas assim, o pessoal já via isso. Pô, mas os caras não fazem nada e ganham dinheiro. Fala, mano, você tá ficando louco? Como assim não faz nada, né? Então, assim, ciência é fundamental e, assim, sem ela não dá. É ótimo isso que está acontecendo agora por conta disso. Com certeza. E aí, para a gente já começar, a gente já está indo para o fim, mas aí eu vou sair um pouco do assunto da citrulina. Eu queria, já que você acompanha aí teus treinos, faz o crossfit e tal, e trabalha com muitos atletas, enfim, praticantes. Fala aí pra gente, qual é o grande desafio de trabalhar com um atleta de crossfit ou com praticante? Hoje eu tenho visto eles procurando muito mais a nutricionista, eu acho que isso tem sido muito legal. Como é que tá essa relação hoje, cara? Eu acho que você é da nova geração que tem ajudado muito nisso, né? Eu vejo você trabalhando com esse público, eu acho que é importante, né? Mas fala um pouquinho pra gente como é que tem sido essa... Acredito, Fernando, assim, que tudo que tem um boom, né, leva muitas pessoas, e isso pode ser bom, mas também tem um lado bom, negativo, na verdade. Então, assim, quando eu comecei a atender, faz 2 anos isso, vai fazer 2 anos em maio, hein? Nem faz 2 anos. Aí, qual que é a ideia? Tinha no CrossFit, não sei se você já viu isso por aí, aquela coisa do Holy 30, né? Holy 30. Dieta Holy 30. E quando a gente vai estudar essa dieta, você vê que não tem um paper, na verdade tem um paper publicado em relação a isso, que mostra justamente, do Brasil, falando assim, ó, isso aqui é bobagem. Mas qual que é a ideia? Olha, uma alimentação mais rica em gordura, pensando em performance para CrossFit. Então, o CrossFit é algo meio novo e que agora sim está começando a ter evidência mais em cima disso. Então, eu vejo na clínica que a dificuldade maior das pessoas é o seguinte, é conseguir adequar a alimentação para treinar CrossFit. Porque, sinceramente falando, a maior parte das pessoas vão treinar querendo emagrecer. Se não emagrecer, quer ter um tanquinho. Nem quer treinar pela performance. Pô, quero treinar no tempo tal, fazer 10 burpees a mais? Não, poucas pessoas. Então, as pessoas já vão buscar o exercício, muitas vezes, com uma nutrição esportiva, com base em quê? Atalhos. Atalhos esses que muitas vezes são mais longos, inclusive. Então, o que eu Com vejo muito certeza. hoje é o homem ou a mulher, então não interessa o gênero, treinando CrossFit, consumindo menos carboidrato. Com aquela questão do carboidrato engorda, né? Que a gente sabe que não é por A, mas vê que não é por aí. Depende, né? Enfim, buscando então o CrossFit com uma demanda energética inadequada, tendo, portanto, um treino ruim. Ruim ou porque a pessoa não treina, ou porque ela não tem capacidade de treinar, ou porque não progride. Então, ou esse treino desanima a pessoa, então a parte motivacional ela para, ou ela se lesiona e ela culpa o quê? A falta opa, desculpa.
ela culpa, né, o CrossFit como um todo, enfim, eu me lesionei, ou o nutricionista. Porque, na verdade, muitas vezes, ou a prescrição está incorreta, ou ela não seguiu a dieta. Então, eu acho que, assim, falta muito a questão de, olha, para treinar, você tem que comer carboidrato. Talvez não como um atleta, mas tem que ter um mínimo de consumo, né? CrossFit é um exercício que demanda de carboidrato, não dá. Característica intermitente, alta intensidade e via glicolítica o tempo inteiro. Então, a gente, né, falta um pouco isso. Inclusive, quando eu comecei a atender, sempre conto essa história. Eu nem, na verdade, assim, nem estava com CRN ainda, né, mas eu já postava aqui no Instagram. E aí, hoje, assim, o box aqui é o box que eu treino, enfim, o dono é meu amigo, mas assim, eu falei assim, olha, estavam fazendo, né, todo mundo do box, Holy 30. Eu cheguei, fiz um post, falei assim, meu, foi uns stories, né, eu falei assim, olha, pessoal fazendo Holy 30 da cidade aqui não tem nada a ver isso aqui. Por isso, isso e isso, né, é um livro, enfim, carece de evidência, tem várias informações erradas, falam que feijão não pode comer, umas coisas assim, meio absurdas. E aí isso deu um boom, porque assim, foi legal, naquele momento foi meio ruim pra mim, porque a pessoa ficou meio puto comigo, falando português claro aqui. Mas Tranquilo. assim, as pessoas dizendo tudo errado ali, entendeu? E aí eu falei, olha, CrossFit não tem que comer gordura o tempo inteiro. Quem disse que é isso? Quem disse que é cetogênico, né? E aí as pessoas depois começaram a conversar e passar comigo, falaram assim, Thiago, a gente nem sabe de onde que veio isso. Sabe aquele comentário que fazem e fica? Então, e até hoje, pelo menos aqui na cidade, a gente já mudou um pouco isso, com uma cidade meio pequena, né? Mas tem as pessoas que, olha, eu como ovo para treinar. Eu uso óleo de coco para treinar. Você fala assim, olha, não é por aí. Então, eu acho uma dificuldade muito grande, né? A questão do não comer carboidrato e querer treinar, seja para emagrecer ou performance. Isso, eu acho que eu perguntei isso até porque o CrossFit, quando ele deu o boom, né, ele tinha até um manual, né, e falava também da alimentação, né, então, assim, mas eu tenho visto as pessoas mudarem, procurarem mais um nutricionista. Em Portugal também é uma febre, tem muitos boxes, e eles têm muitas vezes nutricionista lá acompanhando, então tem sido legal. E essa coisa dos mitos, cara, é universal, tanto que sexta-feira eu vou conversar com um colega português sobre mitos Brasil e Portugal. A gente vai falar Aí. sobre os mitos iguais, né? Então, basicamente é muito parecido mesmo. Mas, pô, Você sabe, Thiagão, Fernando, que foi... isso é algo. Desculpa só te cortar. É que, Não, pode pra mim, falar. ele não para de falar. O vereador até falou assim, viu, na sua defesa, eu não sei o que vai dar, porque. Vamos fazer 10 horas de defesa. Tá bom. Mas assim, isso é algo que não vai acabar tão cedo, essa questão do carboidrato, eu acho que nunca vai acabar. Porque assim, aquela questão do glicogênio, assim, é básico, né, quando a gente vai estudar, mas claro, os leigos não têm que saber isso. Mas assim, eu falo que nós, como profissionais, a gente tem que colocar, assim, a verdade. Então, assim, eu não sou a favor do carboidrato o tempo inteiro, nem da gordura, depende do contexto. A gente tem aplicação de dieta cetogênica, claro que tem Claro. aplicação, né? Tem estudo do Brad Schoenfeld, saiu semana passada. Dieta Aí. cetogênica, aumenta a massa? Não, não, mas pô, reduziu mais gordura do que dieta controlada. Então, assim, não é que é melhor, depende da pessoa. Então, é isso que eu falo, quando a gente estuda, a gente não tem verdade, a gente tem perguntas e algumas aplicações, né? Então, é um prazer aqui estar aqui hoje contando um pouquinho para vocês o que a gente veio fazendo. Pô, foi muito legal, cara. Então, agora é a hora de eu fazer meu agradecimento aí, fazer um agradecimento especial. Como eu falei, vem acompanhando seu trabalho, né? É um jovem que vem se destacando dentro da nutrição aí. Até então, a gente estava trazendo para você ver, o Vitor Hugo, nutricionista do Porto, ele tá atuando desde 96. Então, Caramba, ele falando, olha, ele falou, olha, eu se eu nasci em ficar também... 96. Ó, então você vê, e ele, olha, vale muito a pena procurar, porque ele tem muito artigo, é um profissional, assim, gigantesco, muito legal. Mas é o que eu falo, e ele falou, olha, tem que ter os pés no chão, porque nesse tempo que eu estou na nutrição, quanta coisa eu já vi, né? Então ele deu essa dica pra gente, para quem é mais novo, ó, tomar cuidado com a empolgação de sempre achar que o último estudo é o melhor, de sempre querer dar a primeira notícia antes de todo mundo na rede social. É, É importante ter um equilíbrio, né? Então, e eu vejo isso em você, eu vejo que você é um cara muito embasado, não à toa, na Unifesp, tá no grupo do Lancha, do grupo que eu considero, assim, não só do Brasil, como do mundo, assim, de excelência, né? Então, cara, foi um prazer gigantesco te ter aqui, admiro realmente seu trabalho. E o que eu peço sempre no final para o pessoal? Deixar uma mensagem, falar da nutrição, falar do que você está vendo da nutrição hoje em dia, enfim, deixar uma mensagem legal aí para o pessoal, para a gente poder finalizar. pô, eu queria agradecer só.
essa belíssima agradecimento. Sempre fico ó, sem graça em agradecimento. Minha galera sempre brinca comigo. Valor a receber, eu nunca sei o que falar. Então, eu espero que, na verdade, a gente tenha outras oportunidades para poder retribuir isso. Mas eu gostei do que você comentou, Fernando, em relação a essa questão do último achado, né? Eu já fui esse cara, de ficar o tempo inteiro no PubMed procurando a última evidência. Então, assim, na verdade, eu acho que se a gente entender a base, então vamos supor, se a gente entender como se dá o processo de hipertrofia, por exemplo, absorção de proteína, você não precisa ler o último paper de BCA para conseguir discutir. Você não precisa, né, estar lendo o tempo inteiro, estudos não que seja importante, mas assim, com a base de sólido, você fala assim, tá, mas espera, o corpo humano não reage assim, né? O nosso corpo não é por aí e tal. Então, eu acho que falta muito hoje na nutrição a base. A gente sabe, olha, o whey protein para isso, mas tá, por quê? Está agindo aonde, mexendo no quê? Então, acho que essa base, assim, bioquímica, fisiologia, anatomia, é fundamental. Eu acho que isso nos dá liberdade de ler e de entender. Muitas vezes, está lendo, pô, o que é VO2? Vai retomar. O que é, sei lá, polar, está desidrogenase? Vai retomar. Então, sabendo, não que eu saiba tudo isso também, é sempre que eu volto, né? E falo isso numa boa, porque assim, tomara que eu sempre faça isso, porque se um dia eu saber tudo, pô, parou, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, que o lanche me foi a primeira vez, eu queria pôr aqui, mas assim, se enxerguei ou se estou chegando longe, é porque eu estou em ombros gigantes. Então, eu até fiquei arrepiado aqui, acho que eu tive a felicidade, a sorte, enfim, de estar sempre com pessoas que me engajam bastante, que me estimulam bastante, que me desafiam bastante. Então, não foi muito fácil no meio que eu vivi, na faculdade, então, sempre teve muita gente boa, mas eu sempre sabia que, assim, ó, se dependesse de mim, entender esse assunto, eu ia entender. Eu sempre fui lá e assim, mesmo quando a gente chegou na citrulina, né, e a orientadora falou assim, Thiago, ninguém pode saber disso mais do que você. Eu falei, então, vamos lá. Então, assim, e vejo isso não é uma arrogância, assim, é mais porque, pô, eu reconheço o que eu fiz em relação a isso. Então, eu queria dizer para os colegas nudes aqui, ou médicos, enfim, que quando a gente tem uma base mais sólida, a gente consegue discutir os últimos achados, muitas vezes sem lê-los, né? Mas o mais importante, Fernando, é o seguinte, se está na frente de uma pessoa, escute ela, né? Não existe maior evidência do que isso. Não adianta nada chegar e falar assim, olha, você precisa de citrulina, se essa pessoa não tem dinheiro para comprar. Ou se ela não quer tomar suplemento. Então, a maior evidência é a pessoa. Então, a gente não pode descartar a parte clínica também. Então, pô, se esse colega comentou de 96, pô, o cara tem uma experiência clínica gigantesca, né? Muitas vezes, é o que eu falo com outros profissionais hoje, né? Assim, famosos, vamos colocar aí no Instagram. Assim, ó, Thiago, eu sei que, pô, tá suplemento aqui é placebo, mas esse cara gosta de usar, pô. Ou, enfim, nessa modalidade aqui, eu uso há 10 anos e, pô, dá certo. E aí? Isso não é evidência também? Eu estou deixando aqui um questionamento, uma provocação. Então, a gente tem que tentar unir tudo isso. Eu gosto muito daquele efeito Dunning-Kruger, né? Quanto maior a arrogância, em termos de sei tudo, você não sabe nada. Então, acho que eu termino meu mestrado nesse momento, praticamente terminei, com muito mais perguntas do que respostas, e espero que isso me engaje muito mais aí. Porque antes, acho que quando eu teve o TCC, eu tinha a resposta pronta, falei, pô, é isso, é isso. Hoje eu falo assim, ó, depende, cara. Espero que seja sempre assim. Exatamente. Eu acho que tem sido legal aqui nas lives, é isso que eu falo, pessoal, ó, a gente não vai dar, ninguém vai estar dando aqui receita de bolo. A gente tem saído com dúvidas, com considerações, eu acho isso importante. Então é pegar, quem puder rever e pegar ponto por ponto, ir lá buscar um trabalho, ler, isso é importante, né? Então, cara, mais uma vez, muito, muito obrigado, que a live já vai cair, sempre cai, mas eu não quero que caia antes de te agradecer mais uma vez aí pela presença, agradecer a presença de todos, tá? E mais pra frente, quem sabe, a gente faz outra aí falando só de CrossFit, é algo que eu queria fazer também. Boa, beleza? Comigo, pessoal. Obrigadão a todos. Ó, valeu, quem gostou, dá um print na gente aqui, posta aí nos stories, nos ajudem a divulgar a informação. Aí.